Obrigado pela confiança. É sempre um prazer, um privilégio estar podendo compartilhar da palavra, o pão da vida. E, irmãos, eu estava meditando e eu queria buscar no Senhor algo a respeito desse aleluia, sabe? Aleluia, Halloween. Aí eu queria trazer uma palavra nesse sentido desse Halloween, dessa festa. E eu comecei a pesquisar uns mantos e, gente, Deus me deu uma nos dedos que eu falei, eu vou ter que compartilhar essa. Eu queria entender da onde veio a festa. Eu comecei a pesquisar, como é que começou, o que aconteceu. E Deus falou, claramente saltou à minha mente o treinamento que é feito nos bancos e nas instituições financeiras, quando eles vão treinar os funcionários para identificar notas falsas. E o treinamento é o seguinte: para você treinar uma pessoa para identificar se a nota é falsa ou é verdadeira, basta que você permita que ela conheça a fundo o que é verdadeiro. Quando o que é falso se apresentar, ela não vai ser enganada. Quem tem intimidade com o que é verdadeiro, não se confunde com o que é falso. E eu, um pouco frustrado, porque eu estava embalado nos estudos e querendo imergir ali, e o Senhor falou, para de querer saber sobre o que é falso. Vive o que é verdadeiro, e o que é falso automaticamente cai por terra. Nós não precisamos imergir na teologia ou usar muito da Bíblia para entender. Isso é uma festa que iniciou como uma festa pagã. Foi do paganismo que se originou isso. Então não há o que a gente ficar mergulhando nisso e entendendo porque não condiz com a nossa fé. Eles pregam a morte, nós celebramos a vida, amém? Eles querem que as nossas crianças cresçam entendendo que isso é cultural, é bonito, sabe? Tudo que é diabólico nunca vem nos afrontando, sempre vem de mansinho, querendo colocar com conforto, porque o inimigo sabe que há uma palavra dizendo que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja. Então ele sabe que se ele bater de frente nessa briga, ele vai apanhar. Ele sabe disso. Só que ele também é astuto e ele é paciente. Então ele tenta vir como amigo. Pode ver as ideologias de esquerda, assim como essa festa, é sempre de mansinho, é sempre sorrateiro, é sempre em nome do amor, né? Não sei que tipo de amor, mas eles dizem que é em nome do amor. Nunca vem declaradamente como que é. Então, o Espírito Santo falou muito claro ao meu coração. Nós precisamos, e aí vem o título desta mensagem, que se eu colocasse um título, ele seria Vivendo Coisas Maiores. Por quê? Porque a partir do momento que nós aprendemos a levar o nosso cristianismo a um outro nível, a partir do momento que a gente aprender a viver coisas maiores, automaticamente o mundo vai entender o que é verdadeiro e o que é falso. Nós precisamos elevar o nosso nível de cristianismo. O Senhor falava muito claro no meu coração. Ao invés da gente se preocupar com o que a gente ainda não conhece, ou a gente ainda não entende, a gente tem que se preocupar com o que a gente já conhece e não pratica. Nós precisamos praticar o que nós já sabemos. E a prática do evangelho verdadeiro, ele vai nos levar a um outro nível. Então eu queria que você abrisse a sua palavra aí comigo, no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 1. Eu vou gastar um pouquinho de tempo na leitura, porque esse capítulo ele é excepcional. Quem já encontrou diz amém? Aleluia. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém veio o credor para levar meus 2 filhos para serem seus escravos. Eliseu lhe disse: como eu posso te ajudar? O que você tem em casa? E ela disse: a tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede emprestadas todas aos teus vizinhos, vasilhas e não poucas. Entra, fecha a tua porta
atrás de ti e de teus filhos, então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Ela foi, se trancou e fez como ele havia dito. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse ao seu filho: traze-me ainda mais uma. Porém ele lhe disse: não há mais vasilhas. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus o que lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverão do resto. Gente, essa história com certeza ela é um exemplo de fé, um exemplo de para onde nós corremos no momento da dificuldade. Porque eu não sei nos outros países de fala portuguesa, na nossa igreja tem bastante o pessoal de Portugal e da Angola, mas no Brasil a gente fala muito do tal do jeitinho brasileiro, né? E é muito comum, às vezes, em algumas situações, obrigado, Nani. É muito comum, em algumas situações, a gente recorrer ao velho jeitinho brasileiro. E aqui nós temos um exemplo excepcional de alguém que, numa crise absurda, tinha perdido o marido, se viu em dívidas, mas ao invés de buscar jeitinhos, ela foi ao homem de Deus. Eu aprendo muito com essa atitude. Ela foi ao homem de Deus, ela foi no homem que representava a presença de Deus, o profeta daquele lugar. Ela não foi buscar em coisas aleatórias. Um exemplo de fé que gerou milagres, porque a fé dela possibilitou que acontecesse o milagre. O azeite, ele não parou de jorrar enquanto todas as vasilhas não estavam cheias. Isso provê da fé dela. Então é uma história fantástica, que eu aprendo muito. Mas no Brasil, normalmente, quando a gente diz assim, existe algo um pouco melhor, a gente entende que está depreciando ou desvalorizando o outro. E não é isso que eu quero fazer aqui, porque essa história ela é excepcional, eu enfatizo mais uma vez. Mas por isso o título desta mensagem é Vivendo Coisas Maiores, porque para viver coisas ainda melhores, eu preciso ter em mente que muitas vezes eu vou ter que dar um passo além daquilo que já é bom. A história é fantástica, mas veja, qual foi a motivação que levou ela a buscar a Deus? Uma necessidade. Um relacionamento baseado em uma necessidade, assim que tem a necessidade suprida, nada mais sustenta o relacionamento. Muitas vezes, nós estamos clamando algo ao Senhor e parece que Ele não nos ouve, mas Ele ouve. A questão é que Ele sabe que se Ele suprir muitas de nossas necessidades, muitos hoje na igreja, se tiverem suas necessidades atendidas, vão embora. Um relacionamento baseado em necessidade, ele só precisa que a necessidade seja suprida para que ele se finde. E não é esse o desejo do Senhor como um pai amoroso. Ele deseja que nós entendamos que ali é o melhor lugar para nós, aqui é o melhor lugar para nós, na presença de Deus é o melhor lugar para nós. Por isso algumas necessidades persistem, por isso algumas necessidades ainda continuam, Deus permite, porque é preciso trabalhar no nosso coração, é preciso trabalhar no nosso caráter, para que a gente tenha estrutura e maturidade para, após receber o que a gente tanto precisa, a gente não sair pela porta dizendo, até a próxima necessidade, Senhor. A gente precisa amadurecer para entender isso. Então Deus, Ele sabe o tempo perfeito e Ele conhece o nosso coração. Nós aqui determinamos se a aprovação se estende, se a espera se estende ou não. É a nossa maturidade que nivela o que o Senhor atende ou não atende dos nossos pedidos. Porque a palavra diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para usufruírem seus próprios deleites. Um pai amoroso e responsável, ele não supre uma necessidade para você gastar nos seus próprios deleites. Ele sabe o que vai te atrair e o que vai te afastar. Ele sabe o que realmente o seu coração necessita. E continuando a leitura, eu quero enfatizar uma segunda história que nos ensina muito sobre a base de um relacionamento para ele ser duradouro, que é o desejo do Senhor.
O Senhor não deseja que a gente venha aqui, que a gente congregue por 1 mês, 2, que a gente tenha um relacionamento curto com Ele. O Senhor, Ele quer uma aliança com a gente. Alianças não são feitas para serem desfeitas como se fossem nada. Uma aliança não é um compromisso só de palavra. Uma aliança deveria ser algo vitalício. E é assim que Deus deseja para nós. E nesse mesmo capítulo, eu vejo uma outra história um pouco diferente. Eu vou seguir na leitura. A partir do verso 8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o convidou para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. Ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ponhamos ali uma cama, uma mesa e uma cadeira, e um candeeiro. Assim, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Veja, eu enxergo aqui uma pessoa que, vamos lá, Deus, Ele nunca exige de nós perfeição, mas Ele sempre vai exigir de nós a evolução. Ele nunca vai exigir de você perfeição, mas Ele sempre vai exigir de você evolução, porque eu não posso continuar andando em círculos, errando no que eu já sei como fazer. Eu preciso de evolução, eu preciso seguir. A caminhada com Cristo, ela exige evolução. E aqui eu vejo uma pessoa que ela não está buscando a Deus para suprir uma necessidade. Ela está olhando para um homem de Deus, o mesmo profeta, mas enxergando como ela pode doar, como ela pode somar, o que ela tem para contribuir. Sabe, irmãos, essa é a grande chave para a gente romper um nível. Repita comigo, estou achando você um pouco calado, repita comigo. A gratidão atrai o favor de Deus. Isso. A gratidão é algo poderoso, porque quando eu sou grato, eu consigo entender que apesar de não estar tudo 100%, talvez na minha vida, existe muito já nas minhas mãos que eu posso compartilhar. Sabe, irmãos, Deus tem te dado coisas, Deus tem colocado algo no seu coração que não é para ficar em você. Ele te deu para você compartilhar. Eu não estou aqui falando só de finanças, essa não é a palavra da oferta. Você carrega algo poderoso. Quem aqui é templo do Espírito Santo? Levanta a mão e dá uma glória a Deus. Aleluia. Sabe o que esse mundo precisa para não ir adorar uma bruxa, não colocar uma caveira na porta, mas entender que o Deus é um Deus da vida, que Ele é o Deus verdadeiro, que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Esse mundo precisa que eu e você vivamos a fé que a gente diz que tem. Amém? Eu e você precisamos entender que o que Deus colocou no nosso coração precisa ser compartilhado. Quantas vezes nós temos uma vida ministerial, mas nós temos uma vida secular igual a do James Bond? Ninguém sabe o que realmente a gente é meio 007, lá todo mundo sabe que ele é cristão, mas no trabalho ninguém nem cogita a possibilidade. O que está em você precisa ser compartilhado. Isso aqui não é um evento social, isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui não é algo criado por quem não tinha o que fazer e falou, vamos começar a se reunir lá. Isso aqui foi movido pelo coração de Deus. Todas as vezes que você vem aqui, você recebe a palavra do Senhor, você recebe do Evangelho, e essa porção precisa ser compartilhada. Todos os finais de semana, todas as oportunidades, todo pequeno grupo, todo culto, seja ele de domingo, seja ele de sábado, todas as vezes que nós nos reunimos, Jesus prometeu, aonde houverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. É uma reunião que atrai a presença do Senhor.
E a santa palavra, gente, isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui não é a minha palavra, não é a sua palavra, é a palavra de Deus. Quando essa palavra é compartilhada, tem poder sendo compartilhado. Você não pode receber isso, ir para casa, colocar no seu coração e esquecer, e não compartilhar com ninguém. E ficar no automático, e segunda-feira é mais uma segunda-feira, e é isso aí. A igreja tem sido um lugar da gente apenas recarregar a bateria para aguentar mais uma semana. Isso aqui deveria ser um centro de treinamento, e a gente deveria sair daqui com o coração explodindo para sair lá fora, mas não ia ter bruxa que ia segurar essa onda. Só que o inimigo, ele entende o poder do Evangelho, ele sabe o poder do Evangelho. Inclusive mais do que nós. Por isso que ele tem tanto medo, e por isso que ele se levanta. Nós precisamos viver coisas maiores. Nós precisamos ativar a chave da gratidão. Nós precisamos começar a olhar para uma comunidade, começar a olhar para o irmão que está do nosso lado, e entender o que nós podemos fazer para somar. Quantas vezes a gente entrou pela igreja e olhou para o pastor e pensou, o que eu posso fazer para ajudar o pastor? O que será que eu posso contribuir com essa comunidade? Às vezes a gente tem o entendimento de que está tudo pronto. Gente, dá muito trabalho fazer as coisas acontecerem, dá muito trabalho. Todos nós temos um chamado em Deus, todos nós. Ah, mas eu não sou bom com o microfone. Querido, até chegar aqui tem tanta função. Há algo em você que pode ser compartilhado, e é precioso, e é poderoso, e precisa ser compartilhado, não só pela comunidade que vai ser beneficiada, mas você é beneficiado quando compartilha o que o Senhor colocou no seu coração, porque reter o que Deus nos deu é muito pesado. Segurar o que Deus colocou em nós é muito pesado, gente. Você sabe o que diferencia o Mar Morto dos outros oceanos? É porque a água que chega nele não vai para lugar nenhum. Ele é o mais baixo, então ele não tem vazão. Chegou lá, ele retém, não sai. Aí o sol vai evaporando a água e vai ficando só o sal. O nível de salinidade daquela água é de 10 vezes mais do que dos outros oceanos. Por isso que não existe vida lá. Se você ficar só se abastecendo e ficar retendo, e retendo, e retendo, e retendo, o inimigo não tem medo que você venha na igreja se abastecer. Ele tem medo que você saia daqui e transborde o que você recebeu aqui. Porque quando você vem, recebe e fica retendo, isso pesa dentro de você. Nós não somos feitos para ser recipiente, nós somos um canal. Canal é quando algo apenas passa por nós. Tudo aquilo que Deus nos entrega precisa fluir, passar por nós. Eu não posso reter o que Deus me deu, porque não é porque Deus me confiou uma palavra, não é porque Deus me confiou um cargo, não é porque Deus me confiou uma chave, que eu sou dono disso. Eu sou mordomo disso. Eu preciso entender e gerenciar isso, entender aonde que isso precisa transbordar. Não é porque Deus colocou na minha mão que é meu. Ai, aqui, como a gente diz lá no Paraná, no interior do Paraná, aqui o buraco é mais embaixo. Não é porque Deus colocou na minha mão que é meu. Tem gente que recebe um cargo, tem gente que recebe uma bênção e fala assim, é meu. É por isso que Deus não pode dar muitas vezes, porque Deus só queria te usar como canal. Mas se colocar na mão de muitas pessoas, retém e nunca mais solta. Nós somos um canal. Eu quero seguir nessa leitura e te mostrar um outro ponto importante. Verso 13. Porque lhe dissera, diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo. Que se há de fazer por ti? O que eu posso fazer por ti? Perguntou o profeta. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei? Outras traduções dizem,
você gostaria que eu intercedesse por você ao rei ou ao chefe do exército? Mas ela disse: eu habito no meio do meu povo e tenho tudo o que preciso. Olha a gratidão. Mesmo diante de uma oportunidade de receber algo em troca, que ela estava se doando. Ela construiu um cômodo a mais para ele. Todas as vezes que o profeta passava pela casa dessa mulher, ele ficava lá, tinha o lanchinho, tinha o quartinho. Ela realmente se preocupou em somar, em proporcionar ali para ele uma estadia com um certo zelo. E o profeta, vendo aquilo, disse: você teve tanto trabalho para fazer isso, o que eu posso fazer por você agora? Sabe, irmãos, a reciprocidade, ela não é algo imposto, ela não é algo exigido. Quando você é grato e você se doa, automaticamente a doação é uma semente que vai voltar. Mas só que quando nós queremos fazer barganha e queremos que essa semente ela volte, a gente quer estipular um contrato com Deus muitas vezes. Olha, estou fazendo isso aqui, Senhor, mas até tal dia eu preciso disso, disso e disso. Assina aqui. Não é assim que funciona. A gratidão, ela faz com que a nossa doação, o nosso serviço, seja uma semente doada espontaneamente. Então o profeta que chegou para ela e perguntou: o que eu posso fazer por você? Obviamente o profeta tinha muita influência naquela época. Ele perguntou: eu posso interceder por você ao rei? Imagina, um pastor hoje chega para você e fala: você tem sido tão útil aqui, eu posso interceder ao rei por você? Por alguma coisa? Olha o tamanho do benefício, o tamanho do favor que ela poderia pedir ali. Mas ela disse: eu habito no meio do meu povo, está tudo bem, não preocupe comigo não. Aqui eu vejo a genuinidade da entrega. Ela não estava ajudando o profeta como uma maneira de bajulação para receber algo em troca, porque a oportunidade chegou. Se ela fosse uma bajuladora, aqui ficaria claro, mas ela não era. Ela disse: está tudo bem, eu estou no meio do meu povo, eu tenho tudo o que eu preciso, esquenta não, profeta. Mas o profeta insistiu. Agora eu vou acelerar aqui. O profeta mandou o servo ir lá e olhar, espiar o que ele poderia fazer por ela. Então Geazi, que era o servo do profeta, foi lá, deu uma volta, olhou, voltou e falou para Eliseu, Eliseu, essa casa, ela tem muita paz, não tem nenhum ser de pequena estatura, correndo, gritando, quebrando as coisas, ela não tem filhos. Eliseu chamou ela e disse: em 1 ano, ainda este tempo, do ano que vem, estará com um filho nos braços. Gente, essa mulher desesperou. Naquela época, uma mulher sem filhos era entendida como uma mulher amaldiçoada, infrutífera, porque os filhos eram bênção, os filhos são bênção, segundo a palavra de Deus. Mas veja, diante da oportunidade, ela não pediu nada, ela disse que tinha tudo que precisava. Mas filhos, naquela época, para uma mulher, era uma questão de honra. Então ela tinha sim uma necessidade. Mas mais uma vez, repito, ela não estava naquele relacionamento para suprir as suas próprias necessidades. Ela estava naquele relacionamento para somar. Isso faz toda a diferença. O profeta, o servo identificou, o profeta deu a palavra, e assim como ele falou, aconteceu. Veja, a gratidão e a generosidade fazem com que a gente receba aquilo que a gente nem pediu. A gente está preocupado em formular um pedido lindo e formal dentro de uma oração bonita para entregar para Deus um momento power e forte, para ver se Deus entende a nossa necessidade e entrega. Quem sabe se eu orar bonito e colocar com palavras assim, numa situação bacana, Deus vai olhar e vai falar: é isso aí. Não é assim, gente. A gratidão, a generosidade, ela estava apenas se doando, e ela recebeu. Eu não sei se ela conseguiria imaginar que ela poderia receber tal coisa, porque a palavra diz que o marido dela já era idoso, e se ela na idade que tinha ainda não tinha filhos,
Provavelmente ela era infértil. Mas a generosidade dela fez com que ela recebesse o que ela nem tinha pedido. E essa experiência foi tão profunda, gerou um relacionamento tão incrível, que, veja, a primeira história ela é fantástica, gente, sim ou não? A primeira mulher que correu ao profeta, que o milagre aconteceu com a vasilha, que o azeite jorrou, é uma história excepcional, sim ou não? Mas é uma história baseada em necessidade. Ela começa no verso 1, ela termina no verso 7. A segunda história começa com generosidade, com doação. Ela vai do 7 ao 40, só contando a história dessa mulher, do versículo 7 ao versículo 40. Eu estou abreviando para a gente ganhar tempo. Uma história, um relacionamento que é baseado em necessidade, ele tem prazo de validade. Ele é de curta duração. Um relacionamento baseado na generosidade, isso sim isso leva à intimidade. E esse é o ponto-chave. Se eu quero viver coisas maiores, se eu quero conhecer mais de Deus, a chave para intimidade é a generosidade. Porque um coração que está apenas atento às suas próprias necessidades não consegue ser generoso. Trava a generosidade. E se eu estou travado para a generosidade porque eu só olho para as minhas necessidades, eu não consigo ter intimidade. Por quê? Porque toda porta de relacionamento que abre, eu já fico caçando uma brechinha para suprir a minha necessidade. E não tem mais bobo no mundo, gente. Os bobos já morreu tudo. Com a internet, com esse lance de você dar um Google, você vê tudo. A pessoa, 5 minutos de conversa, dá para entender qual é a base dela naquela conversa, naquele relacionamento. Então, todas as vezes que uma porta de relacionamento se abre, uma pessoa que ela está bloqueada para a generosidade, que ela só pensa na própria necessidade, ela fecha todas as portas de relacionamento. Porque ninguém quer se relacionar com uma pessoa que só quer sugar. E Deus, embora seja uma fonte infinita, e Ele não teria problema com esse relacionamento, Ele também fecha a porta para esse relacionamento, não por uma falha na capacidade dele de doar, mas porque Ele entende que Ele doando na área que aquela pessoa precisa, finalizaria o relacionamento. Esse é o nosso bloqueio principal. Se a gente destravar isso, se a gente entender que nós somos apenas um canal, que nós somos apenas mordomo, gente, de tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, a gente destrava a generosidade destrava a intimidade, a gente começa a andar com Deus, você entende que você é a imagem e semelhança de Deus, Ele começa a transbordar na sua vida, você entende que tudo que Ele te dá é para você transbordar, e quanto mais você transborda, mais Ele te dá, e começa um ciclo tão poderoso, irmãos, que você desapega dessas coisas do mundo, porque a gente só apega quando a gente retém. À medida que você transbordar é desapego. A gente estava fazendo um challenge, eu e a esposa na viagem, a gente percebeu o quanto a gente é apegado na hora de viajar, gente. Você vai daqui para o Brasil, você vai para passar 20 dias, se você tiver cachorro, você leva dentro da mala, vai que eu uso. Você vai para o Brasil, você mora em Goiânia, é 30 graus o ano inteiro, vou levar esse cachecol, vai que esfria. Gente, na hora de fazer a mala, a gente vê o quanto a gente é apegado. E aí a gente fez um desafio, a gente foi porque a gente nos conhecemos aqui, a gente foi para o Brasil, a gente casou no Brasil, e na hora de voltar, recém-casado, né, aquela fase financeira que é só Jesus na causa, vamos levar a mala grande material, as camisetas proféticas, bens pessoal, a nossa roupa, porque a gente já tinha deixado também uns casacos grandes aqui, porque não valia a pena levar na mala, né? Que ocupava muito espaço. Gente, nós conseguimos vir do Brasil para cá com uma malinha de 10 quilos. Sofrida. Não sei como que fechou, mas veio. E na mala grande veio só o material. Gente, a gente tem uma dificuldade muito grande de desapegar.
A gente se apega à roupa, um pedaço de pano. Você entra numa Primark, 5 libras, 6 libras, e a gente tem capacidade de se apegar. Sabe, irmãos, a palavra ela nos compara com um vaso, porque o vaso, ele temporariamente serve como recipiente. Mas a função do vaso não é ser recipiente eterno, é reter algo ali para que ele possa ser transbordado logo à frente. É só essa a função do vaso. E o processo do vaso é, depois de ser moldado, depois de ganhar o formato, ele parece que está pronto, mas não está. Porque embora ele tenha o formato final, ele ainda não tem a resiliência final. Ele precisa ir para o forno. No forno ele é aquecido. E a temperatura, é o fogo, que faz com que ele fique rígido. E o que muda, Lucas? O que muda é que se eu pegar um vaso que tem formato de vaso, mas que ainda o barro está mole, tudo que eu colocar ali dentro, gruda. Ele apega, não transborda mais. Algumas provações, algumas tempestades, algumas situações que elevam a temperatura na sua vida, Deus tem permitido para te dar resiliência e rigidez, porque Ele quer confiar coisas a você, Ele quer colocar coisas preciosas na sua mão, mas não pode grudar, você não pode reter. E o vaso ele precisa de resiliência, ele precisa da dureza final. Se eu colocar uma joia preciosa num vaso que ainda está mole, vai grudar e sujar ainda, por sinal. Mas depois que ele está pronto, depois que ele está rígido, depois que ele tem resiliência, eu posso colocar coisas preciosas ali dentro, armazenar e depois transbordar. Esse é o desejo do coração de Deus para nós. Eu tenho aprendido, gente, nesse novo começo. Faz 5 anos que eu moro já na Inglaterra, mas eu vim para cá, não sabia se ficava ou não, vim para ter aquela primeira experiência. Sabe aquela história do vim para ficar 6 meses? Eu tinha profissão no Brasil, eu me formei, mas eu frustrei um pouco depois de formado, e aí eu vim para cá para dar aquele up no inglês, e a gente tem uma fé que em 6 meses vai evoluir, é um absurdo no inglês, né? Eu não sei quem que dá essa esperança para a gente. E aí a gente chega aqui, igreja brasileiro, dá os 6 meses, você fala, meu projeto do inglês ficou, né? É tipo aquele projeto fitness que você está pagando a academia, mas não vai, né? Aí passou 6 meses, eu falei, não, vou ficar. E eu comecei uma luta tremenda para angariar recursos para a cidadania italiana. Quando eu estava pronto, que eu falei, agora vai. Já tinha passado uns perrenguinhos, 1 ano e meio, 2 anos de cleaner e garçom e obra, aquele bênção, né? Aí, quando eu falei, agora vai, Deus falou, não sei se vai ser bem agora. Começou a pandemia. Primeiro país que fechou, Itália. Eu falei, glória. Ou eu aceitava a repatriação, voltava embora, perdia todo o meu processo, ou eu segurava as pontas. E aí eu segurei as pontas. Mas Deus me ensinou o que é desapegar, gente. Deus me ensinou o que é viver na graça. Sabe aquela história de chover e você pegar a água da chuva? Eu morei de favor durante muitos meses. A pandemia era para durar 3 semanas, né? Eu falei, não, 3 semanas, a gente tem uma reservinha, a gente se vira. Aí virou 3 meses. 3 meses já dá uma comprometida, mas vamos lá. 6 meses, de 3 meses passou para 6. Eu falei, aí complicou. E cada vez que o processo ia estendendo, eu ia entendendo que era Deus moldando meu coração e meu caráter. Não tinha motivos óbvios para eu ficar aqui. Minha família não entendia, meus amigos não entendiam o que eu ainda estava fazendo aqui. Mas todas as vezes, irmãos, todas as vezes que eu acordava de manhã falando, estou indo embora, eu vou ao Brasil. Os caras estavam dando a passagem mais 2.000 libras, eu falei, mas estou indo, é hoje. Todas as vezes, um profeta, um pastor, alguém me ligava, alguém encontrava comigo, e eis que te digo, não é o tempo. Era incrível, era eu falar, estou indo embora para o Brasil,
Deus levantava alguém e dizia: não é o tempo. O vaso precisa do fogo. Só que o vaso quer fugir do fogo. Porque a gente não gosta da aprovação. Seria muito legal se a gente crescesse em meio a conforto. Seria muito legal se a gente ficasse mais inteligente assistindo Netflix, comendo pipoca. Seria muito legal se a gente ficasse mais saudável só comendo chocolate. Mas não é assim que funciona. Você quer crescimento? Seja bem-vindo ao desconforto. Você quer atender aos seus desejos, às suas necessidades? Seja satisfeito com o que tem hoje, porque vai ser daí para baixo. Eu gostaria de te animar nesse momento, mas é a verdade. Eu não posso negligenciar ela. É assim que é. Quer crescimento? Encara o desconforto. Seria ótimo. Já pensou? Constantemente a gente vê na internet: inventaram o chocolate que emagrece. Você acha, jovem? Tem um chocolate que faz bem, se você quer saber. Um que dá para você comer um tabletinho por dia, que é o 85% de cacau. Que lá em casa tem esse. 85% cacau, a esposa já. No começo, você vai achar ele amargo, se você come muito açúcar. Mas eu juro, não é mentira, eu juro para você que vai chegar um momento que você vai achar ele doce. Nós precisamos, até o nosso paladar precisa ser readaptado, gente. Esse mundo, ele colocou a gente tão em contato com confortos, com experiências over. Esses alimentos todos são hiperpalatáveis, geram um estímulo acima do normal, e a gente se apega neles, até nisso a gente se apega. Você quer saber o que está te dominando? Tenta ficar 40 dias sem. 40 dias sem açúcar. Ixi. Coisas, gente, a gente se apega até em coisas que a gente sabe que faz mal, mas a gente insiste. Seja na saúde física, seja no corpo, seja na alma, seja no espírito. Se nós queremos crescimento, a gente vai ter que encarar o desconforto. E a gente só consegue essa missão baseado na disciplina. Se você esperar motivação para começar a academia, I'm so sorry. Disciplina, compromisso. É por isso que a palavra de Deus fala em aliança. Porque se você não fizer uma aliança, todas as vezes que ficar difícil, você corre para o que é mais cômodo. Se você não tem uma aliança para te relembrar todos os dias de um compromisso, todas as vezes que o seu desejo te impulsionar para outra direção, você vai. Aliança, compromisso. Compromisso, disciplina. Eu vou fazer, não importa se eu tenho vontade de fazer. A maior diferença entre um menino e um homem, entre uma criança e um adulto, é que a criança faz o que ela tem vontade. Se não tiver nenhum tutor para direcionar, ela faz o que tem vontade. Um adulto, ele faz o que precisa ser feito. Nós só vamos atingir alguns níveis, nós só vamos viver coisas maiores, destravar esta generosidade, se nós adotarmos disciplinas que vão nos levar a crescimento espiritual. Gente, ninguém acorda de manhã e fala: quer saber? Acho que eu vou sair doando o que eu tenho. A gente é apegado em tudo, gente. Assim como na academia a gente começa, você sai daqui, vai para a academia e volta, você não vai ver diferença nenhuma. Não acontece nada. A única coisa que você vai sentir no dia seguinte é dor. Só isso. Aliás, todo o processo que você iniciar, a primeira coisa que você vai sentir é dor. E é justamente para diferenciar quem segue e quem desiste. Nós
Nós precisamos enfrentar os processos. Porque quando você persiste um mês naquela rotina, aí o resultado começa a aparecer. Gente, o Deus que moldou o nosso espírito, a nossa alma, é o mesmo Deus que moldou o nosso corpo. Gênesis 2 diz: formou Deus o homem do pó da terra. Deus não fez espírito e alma e chamou Satanás para fazer o corpo. Deus é o criador de todas as áreas, todas as naturezas do homem. Por isso, todas as três, elas estão suscetíveis aos mesmos princípios, elas estão submetidas aos mesmos princípios. Tudo requer processos, por isso que eu gosto de fazer essa analogia com a academia, porque é algo mais palpável, mais inteligível para nós. Tudo que você começar a colocar disciplina, vai começar a te trazer dor. Mas se você persistir, a dor começa a sumir e o resultado começa a aparecer. O desconforto sempre vai existir. Só o dia do descanso, que é confortável. Mas a proporção de descanso para atividade é de 6:1. Foi Deus que estabeleceu, não fui eu. Não é técnica de personal. Foi Deus que estabeleceu. Ele trabalhou 6 dias e descansou 1 dia. Se a gente descansar 6 e trabalhar só 1, não vai ter evolução. Seria bom se fosse ao contrário, né? Repito, seria tão bom se a gente emagrecesse comendo tudo que a gente gosta. Mas normalmente a nossa natureza, ela sente prazer com aquilo que nos faz mal. Gente, isso é um tópico da minha primeira conversa com Deus quando chega lá. Por que essa natureza humana ela é programada para sentir prazer com o que faz mal? Por que tudo que nos faz crescer é um desafio gigantesco, traz dor? É um mistério. É porque nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Não tem como a gente crescer cheio de nós, cheio das nossas vontades, cheio de mim, que eu quero, que eu gosto, eu posso, eu quero fazer, eu vou, eu faço. Isso não nos leva a lugar nenhum. Eu quero trazer outra reflexão aqui, gente. Porque às vezes a gente está tão cheio de meu conhecimento, o meu isso, o meu aquilo, e nós nos esquecemos de que para ser cheios daquilo que Deus tem para nós, Ele precisa nos encontrar vazios. Eu quero ler com você o Evangelho escrito por João, no capítulo 11. Eu vou ler o verso 4, começar a partir do verso 4. É muito conhecido esse texto, é a passagem de Lázaro, todo mundo já conhece o texto. Mas eu quero ressaltar alguns pontos aqui. Versículo 4. Ao ouvir isso, Jesus disse: esta doença não acabará em morte. Ela é para a glória de Deus. Jesus ele já está dizendo o que vai acontecer. Aqui ele está ainda no caminho. Ele está indo para o lugar onde Lázaro está. E ele diz, ele recebe a notícia de que Lázaro está doente, ele diz, essa doença não vai acabar em morte. É para a glória de Deus. Mas parece que ninguém ouviu o que Jesus estava dizendo. Ele segue. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ele ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judeia. Então eles disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e ainda assim vai voltar para lá?
Jesus disse o propósito do que ia acontecer lá e eles estão preocupados com a perseguição. Veja, Jesus continua. O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, por nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. De novo, Jesus está antecipando o que vai acontecer. Seus discípulos, porém, responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar? Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente de sono. Então Jesus esclareceu, Lázaro morreu, e para o bem de vocês, eu estou contente por não ter estado lá. Gente, presta atenção nessa palavra de Jesus, é Jesus que está falando. Lázaro morreu, mas para a sorte de vocês, eu estou contente por não ter estado lá. Eu entendo que os discípulos entender uma fala dessa é algo muito complexo, mas Jesus já veio dando a deixa do que ele ia fazer. Quando Jesus diz, ele morreu, e eu agradeço por não ter estado lá, eles pensaram, pronto, ele não gostava de Lázaro, coisa nenhuma. Curou tanta gente, tem tanto tempo que a gente está andando com ele fazendo milagre para tudo que é lado, sabe que o amigo estava doente, deixou o amigo morrer, e está feliz que não estava lá? Confuso, vamos continuar. Nós vamos até ele. Então Tomé disse aos outros discípulos, vamos para morrer com ele? Olha o ânimo da galera, a gente está indo lá para morrer também? Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria, para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Marta ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, o meu amigo não teria morrido. Mas eu sei que tudo o que pedires, Deus lhe dará. E Jesus diz, o seu irmão vai ressuscitar. Jesus está sempre dizendo para todo mundo o que ele veio fazer ali. No caminho ele já veio dando a deixa. Quando ele encontra as irmãs, ele diz o que vai acontecer, mas ninguém consegue ouvir. Ninguém consegue entender o que Jesus está dizendo. Ninguém consegue entender o propósito, mesmo Jesus dizendo. Todas as vezes que Deus nos dá uma direção, e essa palavra, essa direção de Deus, ela vem contrária às situações, a nossa tendência é ficar perdido e falar, mas... E a gente não entende o que Deus está falando, porque a gente quer pegar a palavra de um Deus que não está suscetível às circunstâncias e adaptá-la às circunstâncias. A gente quer pegar a palavra de um Deus que é soberano, que pode todas as coisas, e adaptar ao nosso intelecto que é limitado. A gente nunca vai conseguir adaptar Deus à nossa realidade, fazer Ele caber na nossa caixinha. Isso nunca vai acontecer. Jesus seguiu tentando fazê-los entender. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Não dá para ser mais claro que isso. Eu quero encerrar essa mensagem. Queria pedir se o louvor puder subir, para a gente fazer mais uma canção aqui. Jesus veio todo o caminho dizendo o que ele ia fazer. Ninguém conseguiu entender. Jesus chegou lá e anunciou o que ele ia fazer. Ninguém ouviu, ninguém entendeu. Quando ele falou, removam a pedra, Jesus, para quê? Já deve estar cheirando mal, já tem 4 dias. Quando Jesus chamou Lázaro, o morto escutou o que Jesus tinha para falar. Todos os que achavam estar vivos não conseguiram entender o que Jesus estava fazendo e ouvir a voz de Jesus. Mas o morto ouviu.
algumas coisas Deus vai permitir que morra na nossa vida, para que a gente consiga ouvir a voz dele. Existem áreas da nossa vida que, enquanto a gente achar que tem vida sem ele, a gente não dá conta de ouvir o que ele está falando. Primeiro, nós precisamos entender que em meio às dificuldades e tribulações, lugar de solução é aos pés de Jesus, e não o nosso jeitinho brasileiro. Segundo ponto, para subir o nível, nós precisamos entender que, embora tenhamos necessidades, e sim, Deus pode supri-las, colocar isso como base para o relacionamento é limitá-lo. Nós precisamos destravar a generosidade. Terceiro, nós precisamos entender que se algo não morrer em nós, em algumas áreas da vida, nós não ouviremos a voz de Jesus. É por isso que batismo chama novo nascimento. É por isso que é matar o homem velho. Porque se algumas coisas dentro de nós continuarem vivas, a gente vai ficar discutindo teologia com Jesus e não vai entender o que ele está fazendo. Quando Jesus falou, seu irmão vai ressuscitar, olha a resposta. Sim, Jesus, eu sei. Lá no último dia, né, com todos os mortos, eu li essa parte do livro. Eu estudei essa aula de teologia. Jesus diz, não, eu sou a ressurreição, você não está entendendo. Jesus vai permitir que algumas áreas da nossa vida morram, para que a gente consiga escutá-lo. Eu vou pegar o violão. O Espírito Santo fala muito forte no meu coração para fazer um convite. Pode se colocar de pé no seu lugar. Nós vamos orar e adorar mais um pouco no nome do Senhor. Você que sente no seu coração, fala, Lucas, eu quero ouvir a voz do Senhor. Existem algumas coisas no meu coração que têm sido um limitador, mas nessa noite eu quero ir além. Eu quero destravar a generosidade. Eu quero ouvir a voz do Senhor, e se tiver algum bloqueio, nesta noite vai cair por terra em nome de Jesus. Eu queria te convidar para dar um passo de fé e vir aqui à frente, porque os céus estão te esperando aqui. Nós vamos orar, nós vamos adorar. E o Espírito Santo de Deus vai agir nessa noite, Ele já está agindo. Já tem corações queimando, e você sente no seu coração dizendo, eu preciso ouvir a voz do Senhor. Eu preciso quebrar todas as barreiras, eu preciso escutar a voz dEle. Eu preciso da direção dEle, oh aleluia! Espírito Santo de Deus, nós clamamos. Aleluia. Vem sobre este lugar, Senhor, no nome de Jesus. Não precisa ter vergonha, irmão. Pode chegar aqui diante do altar. Aleluia. Os pastores vão orar. Os pastores vão orar por cada um de vocês. E diga, Senhor, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Senhor, mata aquilo dentro de mim, Pai, que me impede de ouvir a Tua voz. Eu quero nascer de novo. Eu quero ouvir a Tua voz me chamando para fora. Eu quero ouvir a Tua voz chamando pelo nome, porque a Tua palavra diz que o Senhor chama pelo nome. Aleluia, Senhor. Deus, nós te pedimos essa noite, Pai, que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo sobre a vida de cada filho seu aqui, Pai. Em nome de Jesus. Cada filho que está aqui aos Teus pés dizendo, eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, Senhor.
Os teus filhos, Pai, estão diante de Ti. Nós te pedimos, escreve o nome de cada um, Deus, no livro da vida. Escreve o nome deles, Pai. Tira todo o impedimento, aquilo que eles não têm força para tirar, aquilo que eles não têm força para arrancar sozinhos. A Tua palavra diz que sem Ti nada podemos fazer. Nós convidamos, Deus, o Senhor, para entrar na casa de cada um, Pai. Entrar na casa de cada um dos Teus filhos hoje, no